O Roda Viva Amazonas traz para o programa desta semana um debate especial. As perspectivas do Parlamento Estadual amazonense, metas a cumprir e de como aproximar o Parlamento do povo. Para isso, convidamos o deputado estadual Josué Neto, que é o novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para o biênio 2013-2014. Roda Viva está começando agora. Envie perguntas para o nosso programa. Você pode enviar perguntas através do nosso e-mail, cujo endereço deve estar passando aí na tela. E agora eu quero apresentar a vocês a bancada de entrevistadores de hoje. Eu tenho aqui ao meu lado as jornalistas Alessandra Brasileiro, da Rede TV, Jônia Kedma, da TV Cultura e professora do curso de jornalismo da Uninorte, e Emanuele Araújo, especializada em ciências políticas. Na arte, o nosso cartunista Euros Barbosa. Josué Cláudio de Souza Neto é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Amazonas. Radialista há 17 anos. Em 2004 foi eleito para seu primeiro mandato como vereador na Câmara Municipal de Manaus. Em 2006 foi eleito deputado estadual e passou a compor a mesa diretora da casa no cargo de segundo secretário. Em 2009 assumiu a corregedoria do Legislativo Estadual, mantendo-se na vice-liderança do governo do Estado do Amazonas. Em 2010, Josué Neto foi reeleito deputado estadual, passou a atuar no cargo de terceiro vice-presidente, ao mesmo tempo que permaneceu na função de líder do partido PSD na Assembleia Legislativa. Este ano, assumiu a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, como já disse anteriormente, para o biênio 2013-2014. Boa noite, deputado. Uma grande alegria tê-lo aqui no programa Roda Viva Amazonas, para que você possa explicar, principalmente aos nossos telespectadores, quais são os seus projetos como presidente da nova casa. Ou melhor, da nova direção. Da nova direção. Da nova direção. Boa noite, Mengarda. Boa noite, a Jônia. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Emanuele. Boa noite a você, que é nosso telespectador, que está vendo aí o nosso programa Roda Viva aqui na TV Cultura, a quem eu também deixo o meu grande abraço. E de cara, logo assim, Menga, eu quero agradecer à diretoria da TV Cultura por ter nos feito esse convite de estar participando hoje. Mas veja bem, Menga, a Assembleia Legislativa, ela tem passado por várias fases nos últimos 10 anos. Né? O ex-presidente deputado Belarmino Lins, que ficou lá por 3 mandatos como presidente, foi, por exemplo, a pessoa o deputado responsável pela construção do novo prédio da Assembleia Legislativa, que é um prédio extremamente moderno, eficaz e que atende às expectativas não só dos deputados, também dos nossos servidores e da população em si que frequenta a Assembleia Legislativa. O ex-presidente e atual deputado Ricardo Nicolau também fez um trabalho muito importante, principalmente nas questões administrativas, por ser um homem também da iniciativa privada, ele também é empresário e tratou aquilo ali de uma forma muito responsável. Quando nós recebemos a Assembleia Legislativa no último dia 1º de fevereiro agora desse ano, nós recebemos a Assembleia com as finanças extremamente saudáveis. E aí, o nosso primeiro momento como presidente da casa é justamente um movimento administrativo e político, né? Administrativo no sentido de formar uma grande equipe. E eu tenho certeza que nós fizemos o melhor e nos dedicamos ao máximo para formar uma grande equipe. Então, por enquanto, você ainda está nessa fase de organização. O que significa aproximar o parlamento do povo? Olha, essa é a sua intenção, você disse. Sem dúvida. A Assembleia Legislativa ela tem uma estrutura muito grande onde é permitido
receber o maior número de pessoas possíveis durante os 3 períodos, tanto da manhã quanto da tarde e da noite. Porque de noite nós temos lá 2 auditórios que já são utilizados para, por exemplo, encontros, seminários e até mesmo eventos de estudantes, né? Então a casa realmente está aberta. Com relação às políticas voltadas para a sociedade, nós temos 2 programas sensacionais na casa. O primeiro é o SECOT, que é o Centro de Cooperação Técnica do Interior, onde nós vamos até os municípios em parceria com as câmaras municipais dos 61 municípios, excluindo apenas Manaus, no sentido de fazermos cooperação técnica, de treinamento, de melhorar a qualidade dos serviços. Isso a gente faz não só com que a população venha a Manaus e participe do dia a dia da Assembleia, mas a Assembleia vai aos municípios e essa agenda ela tem sido constante. Todas as semanas, um grupo de deputados, através dos nossos técnicos, vão até os municípios num encontro com os vereadores e lá nós tentamos melhorar não só o dia a dia do município, através da lei orgânica do município e do regimento interno das câmaras, que são, em sua grande maioria, defasados, né? E nós damos o treinamento, a qualificação. Esse grupo de técnicos da Assembleia vai ao encontro dos vereadores e lá são discutidos o dia a dia do município e de que forma que a gente pode ajudar com os nossos técnicos com a informação técnica. O outro programa que nós temos é a Escola do Legislativo, onde nós fazemos cursos de aperfeiçoamento não só para os nossos servidores, mas também para os familiares dos servidores e também em parceria com a UEA, nós fazemos os cursos à distância através do sistema IPTV, onde esses cursos também são ministrados pela televisão, via satélite, e é dessa forma que nós estamos cada vez mais procurando não só abrir a estrutura da Assembleia para a população, mas também de interiorizar as ações daquela casa. Essas propostas que visam aproximar a Assembleia Legislativa, o Parlamento, à população em geral, ela já existe, né? Você, nessa nova gestão, tem alguma nova ideia relacionada a esse assunto? Veja bem, alguma nova proposta? Nós estamos ampliando. Acho que o mais importante do que criar essas propostas é a gente conseguir ir além do que está sendo proposto, né? Conseguir ampliar. Como, por exemplo, através desse programa nosso com o interior, nós vamos tentar fazer com que as câmaras municipais, por exemplo, atendam à lei de transparência, né? Através, por exemplo, de doações de equipamentos. Muitos dos nossos computadores lá da casa já estão sendo trocados, mas isso não quer dizer que eles serão inutilizados. Nós vamos, dentro da legislação, poder fazer doações para as câmaras municipais, ajudar também na situação de treinamento dos técnicos dos municípios, para que eles possam utilizar a rede mundial de computadores para informar para a população daquele município e também dos outros demais municípios de como aquela casa está funcionando, por exemplo, né? E a partir daí também falar para a população de que forma os recursos que são destinados àquelas casas estão sendo aplicados. Da mesma forma que a Assembleia Legislativa está tentando se adequar, e nós vamos conseguir isso, nos adequar à lei da transparência, nós também estamos ajudando as câmaras municipais do interior a fazer o mesmo. Deputado, boa noite. O senhor vem de uma família tradicional, de uma família bastante conhecida aqui, exatamente por esse elo de comunicação que, desde o seu avô, que vem passando realmente de geração a geração. Tão jovem e já com 17 anos à frente de um programa de rádio. Tem dado tempo para continuar nesse projeto do programa de rádio? Está sendo difícil, né? É algo que a gente tem tentado, mas nós estamos nos preparando para um novo horário, para uma nova forma de participar do rádio efetivamente. Está sendo estudado já há algum tempo e que nós vamos colocar em prática rápido. Mas a história da rádio, Minga, ela se confunde muito com a história da política, porque exato. A difusora do Amazonas, ela é a rádio mais popular. Não é só mais popular pelo tempo de trabalho, que já são mais de 60 anos, mas pelo que ela se pressupõe a fazer no dia a dia, com os serviços para a comunidade. Pelo pioneirismo também, né? Pelo pioneirismo e pelos serviços que são destinados
a melhoria da sociedade, como, por exemplo, a Operação Tapa Buraco, né? Os ouvintes ligam e fazem as reclamações, e lá nós temos um grupo de funcionários na casa que não fazem só o trabalho de jornalista, mas também ligam, né, para as secretarias, principalmente as secretarias municipais, né, na questão de sinalização, de iluminação e também na segurança, né? Nós já tivemos uma grande crise de segurança no Amazonas e o governo do estado tem conseguido avançar, mas que ainda são reclamações do dia a dia da nossa cidade. Então, a difusora ela é um pouco isso, e por estar muito próximo da população e ter vindo de uma família política naquele tempo, por exemplo, não tinha nenhum tipo de lei que restringia, né, a população ir lá na rádio e receber um rancho, né, e às vezes levava uma conta de luz para pagar. Hoje em dia isso tudo é proibido. Mas eu estou falando isso de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, e é exatamente na época que eu nasci, né? Eu estou com 37 anos. Então, quando eu comecei a frequentar a difusora, eu sempre via aqueles corredores ali da Joaquim Sarmento sempre muito lotados de pessoas, que eu não só pedi pela coletividade, mas também, às vezes, iam fazer pedidos pessoais, né? Tipo, poxa, eu estou com um problema aqui de compra de remédio, né? E até hoje tem isso, né? Mas é porque certamente se sentiam à vontade, já que lá eles se sentiam, como é que eu posso dizer, privilegiados, já que vocês têm essa equipe que liga para as secretarias e que leva realmente a reclamação do ouvinte até o órgão responsável. É verdade, né? Então isso, na verdade, era uma troca? Era uma troca, e isso eu via com muita frequência, né? Então a gente começa a perceber desde criança que a sociedade é uma sociedade extremamente carente, que existem pessoas de diversas classes sociais, que existem pessoas que precisam do apoio público, da vontade política, né, do apoio do setor público, e isso foi crescendo. E eu quero dizer assim, que eu me sinto tão bem na rádio quanto também na vida pública, no parlamento. E aí, boa noite, deputado. Boa noite. A minha pergunta seria um pouco por esse lado, até da formação, né? Já que você vem de uma tradição aí, numa escola que se faz uma relação à comunicação, os nossos alunos, né, as pessoas que estão se especializando agora, que também com essas cabeças jovens, às vezes são mais refratárias com relação à política, mas alguns querem, né, querem se envolver e informar sobre a política. Existe algum projeto, alguma coisa que já tenha assim, como meta para abrir um programa para os estagiários entrarem nessa questão da comunicação, para informar sobre esse campo que é tão interessante? Boa pergunta. Em primeiro lugar, até fazendo um comentário da sua pergunta, não existe uma forma de melhorar a sociedade sem ser pela carreira pública, né? A gente conhece as 3 esferas de poder: jurídica, o poder judiciário, né, o poder executivo e o legislativo, e qualquer um desses poderes existe política, né? Quando você quer eleger o presidente do Tribunal de Justiça, tem política, porque ele vai ter que pedir voto dos desembargadores para ser eleito. E assim também é no Executivo e no Legislativo também, né? Então a política não é só a política partidária, mas a política de políticas públicas mesmo, né? Quem se compromete em entrar nesta carreira tem que ter a noção de que tem que ter um compromisso com a população, de estudar, de prestar atenção no que está acontecendo, quais são os anseios e de que forma que a gente pode melhorar. E para isso que existe a diferença do técnico e a diferença do político, né? O político ele consegue ver os problemas, e os técnicos conseguem estudar para apresentar sugestões, e o político aí escolhe a melhor sugestão que esteja dentro de um contexto, aí, na grande maioria das vezes, um contexto econômico, um contexto financeiro. Eu vou aproveitar a pergunta Eu não respondi a parte principal. Então responde. A parte principal é o seguinte: nós já estamos lá na casa com um projeto de resolução para podermos contratar um número significativo de estagiários, né? Vai chegar muito próximo do número de 70 estagiários que serão utilizados nas mais diversas funções da casa, e também, com certeza, na área de comunicação,
Em breve nós estaremos entrando em contato com o Instituto Evaldo Lloyd, que é o principal instituto de Manaus, que trabalha em Manaus na captação desses estagiários. Queria aproveitar essa mesma pergunta dela, mas só num outro contexto. Seu pai, seu avô, foi um grande político. Seu pai político e você político. Esta comunicação a qual ela se referiu, eu quero me referir à comunicação na política. Houve uma certa herança no modo de ver a política propriamente dita? Você sente isso? Sinto pela forma... Detalhe, todos eleitos pelo povo, pelo voto direto. De forma democrática, né? A partir da sua pergunta, porque eu falei para a Emanuele, é exatamente isso. Eu acho que foi o costume, né? Você nasceu num ambiente propício para aquilo. Muitos juízes decidiram ser juízes por conta que os pais já trabalhavam na carreira jurídica, e assim como muitos médicos também são filhos de médicos, né? Então, o ambiente, eu acredito muito nisso, propicia, até porque geralmente os filhos se espelham nos pais, né? E eu não tenho apenas a minha família paterna como políticos. A minha família materna também é de família política tradicional do município de Itacoatiara. O meu tio foi eleito deputado estadual 2 vezes, o João Valério, que leva o nome de uma rua lá no bairro de Nossa Senhora das Graças, o bairro que eu nasci. Foi deputado estadual 2 vezes, eleito por Itacoatiara, meu tio-avô, né? E o meu tio, mesmo irmão da minha mãe, doutor Tibiriçá, que foi defensor público, foi vice-prefeito de Itacoatiara. Então, esse ambiente familiar e profissional, ele faz com que a gente... As derrotas, provavelmente houve derrotas em cada um particularmente. Não sim. lhe abalaram? Não. Não lhe desestimularam? Não, porque eu era muito criança ainda, quando eu acompanhei uma derrota do meu pai em 1982, quando perdeu a eleição para o Gilberto Mestrinho, e a do meu avô em 1988, quando foi candidato a vereador. Então foram 2 derrotas que eu presenciei, e que aquilo ali, na verdade, a gente vê um pouco com um certo romantismo, né? Houve assim a tristeza... Passou pelo teste da democracia. Mas não houve, né, um trauma. Então eu acho que essa característica de ser comunicador, que o comunicador ele é como o artista, né? Ele tem que estar onde o povo está. E onde o povo está, a gente sabe de que forma, quais as necessidades, quais as preocupações e as demandas da sociedade. Existe um pleito, uma bandeira antiga da Assembleia Legislativa, que é conseguir um aumento do número de deputados estaduais e deputados federais. Recentemente você foi a Brasília tratar esse assunto. Gostaria de saber em que pé está e se realmente o Amazonas vai conseguir, finalmente, uma vitória relacionada a esse assunto. Eu vou explicar um pouquinho, que é para que os nossos telespectadores possam entender. Exato. Essa matéria é uma matéria federal. Quando nós pedimos o reajustamento do número de cadeiras de deputados federais, nós temos que nos dirigir a Brasília, porque essa matéria já está no Tribunal Superior Eleitoral há muitos anos, o TSE. Cerca de 5 anos que o Amazonas vem tentando aumentar o número de deputados federais por um motivo muito simples. Os representantes que nós temos hoje, no número de 8, portanto, 8 deputados federais, estão aquém do que prevê a Constituição. A Constituição, nesse caso, não está sendo respeitada. Para que você tenha uma ideia, no ano de 1988, quando a Constituição previu este número, nós tínhamos 2 milhões de habitantes. O Amazonas tinha 2 milhões de habitantes. Hoje, 25 anos depois, o Amazonas quase que dobrou a sua população. Nós estamos muito próximo dos 4 milhões de habitantes. E esta guerra é uma guerra muito, muito forte, porque é como se fosse a guerra fiscal, é como se fosse uma discussão dos royalties, da distribuição dos recursos provenientes dos royalties do petróleo. Então, é Estado contra Estado, né? É o Amazonas contra a Piauí, é o Estado do Pará contra o Rio de Janeiro, porque é um reajuste geral, não é apenas o Amazonas que está lutando por isso. Quem está lutando por isso são os estados que estão com a sua representação menor
de acordo com a Constituição brasileira, né? Então, nós estivemos em Brasília, em reunião oficial, em audiência oficial com 4 ministros e fomos explicar de forma técnica, já que estamos atuando com uma advogada especificamente voltada para o direito eleitoral em Brasília, portanto, essa advogada residente em Brasília e tem uma abertura muito grande, tem uma articulação muito grande com os tribunais e, consequentemente, com os ministros, e ela está todos os dias, né, conversando com os ministros. Estamos, nesse momento, pedindo para que a pauta seja votada, porque nós entendemos que o assunto é constitucional e que o Amazonas realmente tem direito pelo que prevê a Constituição. Essa defasagem é extremamente prejudicial, até mesmo porque coloca estados em posições, os fortes e os fracos. É evidente que não há lei universal até absurda, os fortes sempre vão vencer os fracos, e nós estamos sempre entre os fracos, não é isso, deputado? É verdade, nós acompanhamos. Mas estadual. Mas nós, exato. Mas a partir do momento... Por que tentar fortalecer o quadro estadual? Não está bom o quadro de deputados estaduais? Menga, veja bem, é uma questão constitucional. A relação sempre é de um deputado federal para 3 deputados estaduais. É por isso que nós temos 8 e 24, ou seja, 8 deputados federais vezes 3, de 1 para 3, 24 deputados estaduais. A partir do momento que aumenta, é automático, é constitucional, é a lei que é estabelecida na Constituição de 1988. Não, a minha pergunta é ser no sentido de essa nova direção, uma nova cabeça, né, uma nova gestão, são novos. A gente tem um cenário aí de certificações, né, que a Leandro também, a Assembleia teve agora nesse início de ano, então estamos, né, muito motivados, eu diria assim, né, que como uma casa de legislatura assim, com ISO 9000, ISO 18000, ISO 27000, né? Então, em que aspectos isso também traz assim de retorno para essa população, ao mesmo tempo para a gestão própria da casa, da legislação? O que a gente ganha com isso? A gente tem que entender impacta? Qual é a função da Assembleia Legislativa, né? É de legislar e também de fiscalizar o Executivo. Quando a gente legisla, o trabalho é justamente de fazer leis, de propor requerimentos, de fazer o elo de ligação, muitas das vezes, entre a população e o Executivo e os secretários de governo, para que possamos melhorar a vida das pessoas, para que a gente possa realmente cuidar. E nós temos que cuidar através das leis. E para a gente fazer leis que vão ao encontro dos anseios da população, nós temos que ter pessoas capacitadas, pessoas com vontade realmente de trabalhar, com vontade política de apresentar essas soluções. E é por isso, esse é o principal motivo, principal objetivo desta casa. Quando nós chegamos à presidência da casa, e eu me propus, como candidato ainda, de fazer com que os nossos servidores possam ser cada vez mais pessoas que tenham capacidade de realmente trabalhar, de valorizar esses servidores, né? E algo que a gente vem acompanhando durante muito tempo é a falta de diálogo. Muitas das vezes, a nossa bancada minoritária, a bancada de oposição, se sentia afastada, se sentia excluída das decisões, né? Então, nós estamos montando hoje, nós estamos fazendo um plano, estamos executando isso, de forma que o respeito para com os colegas da oposição seja o mesmo respeito, a mesma atenção, o mesmo diálogo e, às vezes, até eu digo para eles, o mesmo carinho, porque a gente sabe que ali todos nós somos iguais, todos nós somos deputados estaduais, ninguém é melhor do que ninguém, muito menos o presidente, né? Então, por exemplo, nesses primeiros 45 dias de trabalho, o que nós nos propusemos é o quê? Colocar os projetos dos colegas da oposição em pauta para votar, vários deles já foram votados, os requerimentos, o diálogo. Muitas vezes, por questões políticas, não se há uma aproximação com o Executivo, mas nós levamos os questionamentos deles ao Executivo e foi o que aconteceu agora com relação ao aumento do ICMS nos combustíveis, que foi uma bandeira de oposição, mas que nós entendemos, chamamos os colegas de oposição, entendemos, conversamos, levamos de volta para o governador
já chamou o secretário de Fazenda para que a gente possa rever essa questão desse aumento e provavelmente que tinha aumentado para 30% a alíquota do ICMS do combustível, vai retornar para os 25%. Então, é esse tipo de situação que a gente está realmente tratando os colegas de oposição com muito respeito, com diálogo, dando espaço, mesmo espaço de tempo, mesmo espaço para os debates e também colocando os projetos de autorias dele para a votação da mesma forma com que a gente aprova, por exemplo, coloca em votação um projeto do Executivo. Isso vem ajudar também esse seu perfil conciliador, né? Apesar de muito jovem, mas acaba impondo um certo respeito dos colegas que estão lá há mais tempo. Mas eu gostaria também de falar sobre o cidadão Josué Neto. Em alguma entrevista eu já ouvi o senhor dizer que é da Igreja Católica e que costuma frequentar a igreja. Sim. E ir à missa aos domingos com a família e tudo. Eu queria saber o que é que o senhor acha que pode ajudar com essa nova escolha do Papa agora latino-americano, argentino, que vem de uma filosofia franciscana e tudo muito mais ligado ao povo. Como que isso pode mudar, de fato, agora a gestão da Igreja Católica? Veja bem, o Papa, só por ser latino, ele tem uma visão muito mais aberta do que são os países em desenvolvimento. Até antigamente chamávamos os países do terceiro mundo. Né? Então, por ser um Papa de origem latina, de um país em desenvolvimento muito parecido, inclusive com a economia brasileira, apesar de que o Brasil cresceu muito mais economicamente do que a Argentina nos últimos anos, mas ele vem, já até pela idade dele, a partir de acima de 70 anos, ele vem de uma sociedade que sabe os problemas da comunidade católica e da comunidade católica latina e, em geral, da sociedade latino-americana. Né? Então, essa escolha, o Papa Francisco, algumas pessoas chamam o Papa Chico já, para criar proximidade, porque o latino ele é assim, né? A gente quer logo criar proximidade, ser próximo, E então eu entendo como uma nova tendência da Igreja Católica, né, de poder aproximar a Igreja, né, de Roma, da Europa, de uma região extremamente rica, de uma sociedade que está mudando, né, de uma sociedade que cada vez precisa mais do apoio das igrejas. E aqui eu quero aproveitar para dizer e agradecer a importância do trabalho, não só da Igreja Católica, mas do trabalho das igrejas evangélicas para a construção de uma sociedade mais justa. A gente conhece os programas sociais das igrejas de uma forma geral, dos movimentos espíritas também, algumas instituições em Manaus ligadas aos movimentos espíritas, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, que estão participando dia a dia dessas mudanças e tentando melhorar a vida de crianças, de idosos amazonenses. Deputado, olha aqui, hoje, qualquer pesquisa de opinião que se fizer no país inteiro, as câmaras, as assembleias, o Congresso Nacional aparecem em posição muito desconfortável. Verdade. A população hoje vê o político, de forma geral. Político, de modo geral, como uma verdadeira assombração. Lamentável, mas isso é verdade. Qualquer pesquisa de opinião que se publique, a que você atribui isso e por quê? Eu estou falando de modo geral, não estou falando aqui no Amazonas. Por que você acha que se chegou a esse ponto? Bem, em primeiro lugar, eu entendo que nós vivemos numa democracia muito jovem. Né? O país, com a nova Constituição de 1988, tentou definitivamente fazer com que a República Federativa Brasileira se tornasse um país democrático. Né? Acabou o período militar e estamos vivendo uma democracia que ainda vai completar 30 anos. Então, nós que somos efêmeros, infelizmente as nossas vidas são curtas e a gente, nós seres humanos, sempre achamos que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para amanhã. Entendemos que as mudanças também têm que vir de forma rápida, mas infelizmente não é assim, né? Os países desenvolvidos que vivem em regime democrático têm aí democracia de
200 anos, de 400, 250 anos, né? Enquanto que a nossa era, a nossa democracia tem menos de 30 anos. Então, vem se ajustando as nossas leis, principalmente as leis, acabamos de falar sobre a lei as leis que combatem a corrupção, né? As leis de transparência, elas são leis extremamente novas. E isso faz com que não só a sociedade se adeque em fiscalizar os políticos, como os políticos percebam que a vida pública ela não é para a utilização de vida dos recursos em benefício pessoal, né? E sim para os recursos públicos serem destinados realmente ao poder público. Então, tem acontecido algumas situações no Brasil, de uma forma geral, onde nós, nos últimos 5 anos, presenciamos a cassação de vários mandatos, né? Acontecimentos que até na década passada, na década de 2000, na década de 90, era extremamente raro isso acontecer. Então, eu entendo que a principal, onde nasce o problema, que na verdade é apenas uma questão de adequação, onde as leis vão se adequando, novas leis estão chegando, alguns benefícios de nós políticos já caíram por terra, como por exemplo o auxílio paletó, o voto secreto que nós vamos votar até o meio do mês de abril na Assembleia Legislativa, são situações em que a população percebeu que tem que cobrar dos políticos a sinceridade, a boa aplicação dos recursos, a transparência. As ações têm que ser as ações mais abertas possíveis, porque nós não podemos fazer nada às escondidas. Então, eu acho que o fato da nossa democracia Trazendo a questão para cá, para o Amazonas, você não encontrou nenhuma resistência para acabar com alguns dos benefícios, como o auxílio... O auxílio paletó, que tem menos de 20 dias, dos quais nós nos adequamos à lei federal, vamos explicar um pouquinho para rememorar, né? Todos os parlamentares recebiam 2 salários extras por ano, os chamados 14º e 15º salário, né? Esse benefício ele não foi extinto por completo, mas é recebido um salário extra no começo do mandato, para que o deputado, o vereador, o senador possa adquirir equipamentos, seja uma câmera fotográfica, seja uma câmera de vídeo, seja computadores ou compra de móveis, qualquer tipo de utensílio que vá fazer com que aquela equipe, a equipe dele, a equipe possa trabalhar nos próximos 4 anos. E ao final do mandato, da mesma forma, não só para fazer qualquer tipo de compras, mas também para pagar qualquer tipo de manutenção que foi executada durante esse período de 4 anos. Então, esse tipo de benefício que extinguiu-se, eu digo que extinguiu-se porque eu tenho certeza que é até justo receber um salário no começo e um salário no fim do mandato. Que foi o mesmo adotado pela Câmara Federal. Que foi adotado pela Câmara Federal e que não houve nenhuma restrição dos colegas, até porque em efeito cascata, é automático. O que acontece de criação ou extinção de auxílio na Câmara Federal, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e todas as assembleias brasileiras têm que se adequar à mesma lei. Deputado, o senhor disputou uma eleição em 2014, né, em 2004, desculpa, já foi eleito vereador, logo depois, 2 anos depois, já foi eleito deputado estadual e 6 anos depois assume a presidência do Parlamento Estadual, que é um cargo de extrema importância, chega a assumir o cargo de governador em alguns momentos, quando o governador e o vice não podem. Eu pergunto ao senhor, como é que está a cabeça, né, desses próximos 2 anos, como é que o senhor pretende fazer a gestão desse parlamento, né, diante desse desafio de ser jovem, de estar num local de extrema importância, com vários deputados que já têm alguns com mais de 10, a maioria com mais de 10 anos, né, de parlamento, e principalmente como é que o senhor pretende administrar a Assembleia ano que vem, que é ano eleitoral,
e sempre tem aquele recesso branco, tem esse desafio de conciliar, né, o trabalho no parlamento e a campanha? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que as administrações passadas cumpriram algumas etapas. E se elas cumpriram algumas etapas, nós temos que virar a página do livro e ler outras páginas. Ou seja, temos que cumprir novas etapas, né? Não só cumprir novas, como também dar sequência a algum trabalho que precise, que seja necessário a gente ampliar. Não só continuar, mas também ampliar. Nesses primeiros 2 meses, a nossa missão lá tem sido abrir sempre o diálogo, as matérias, né, o relacionamento entre os colegas de oposição e situação, a gente tentar dar um tratamento mais igualitário possível, sempre dentro da democracia, respeitando os espaços, obedecendo o nosso regimento interno, administrando a casa de forma honesta, né, sabendo quais são as nossas necessidades, o que a gente precisa. E são situações das quais nós estamos, graças a Deus, com uma equipe extremamente competente. Só para você ter uma ideia, nós escolhemos 3 dos melhores técnicos do Tribunal de Contas do Estado para poder trabalhar conosco numa parceria entre a Assembleia Legislativa e o TCE, para que nós possamos utilizar nossos recursos, empregar nossos recursos, sempre dentro da legalidade, né? Então, são situações que nós estávamos preocupados, mas hoje temos a certeza de que tomamos a medida certa. Nós também contratamos um senhor manauara, nascido em Manaus, já com mais de 60 anos de idade, que trabalhou mais de 20 anos no Tribunal de Contas da União, que foi formado na Universidade do Amazonas, mas que logo em seguida foi para Brasília, trabalhou no Tribunal de Contas e hoje é um dos nossos diretores lá na casa. Portanto, nós temos assim uma equipe técnica extraordinária, onde eu não tenho nenhum receio em fazer algo de errado. Então, a cabeça está muito tranquila, a cabeça voltada para tomar as decisões corretas, a cabeça voltada para entender bem o que está acontecendo no estado do Amazonas. A interiorização é uma bandeira muito, muito nossa, muito dos homens públicos, porque a gente entende que hoje em Manaus, mais de 90% da moeda que circula no Amazonas circula em Manaus, né? Então nós temos aí 1.800.000 habitantes que detêm 90% da moeda circulante. E os demais 1.600.000 detêm apenas 10%. Então existe uma disparidade muito grande entre a economia da capital, que tem a Zona Franca, que tem as fábricas, que empregam 100.000 pessoas, do caboclo do interior. E não só do caboclo do interior da sede, mas principalmente do ribeirinho, do povo ribeirinho, que agora que está chegando lá a energia elétrica, agora que ele tem condições de ver uma televisão, que a internet não chegou ainda, que não tem asfalto, que não tem água encanada, que não tem nenhum tipo de perspectiva de dar dignidade para a sua família. Então, é por isso que nós estamos nos aproximando cada vez mais dessas pessoas e tentando fazer um Amazonas melhor de se viver. Nós temos acompanhado muitos programas do governo do estado e também tentado informar, porque às vezes as pessoas não conhecem também como funciona esses programas. Então a gente tem sido também esse elo de ligação. E com relação ao ano que vem, é claro que nós vamos ter que ficar de olhos atentos para que nós não possamos fazer nada que vá de contra as leis eleitorais, né? Ano que vem é um ano eleitoral e que a gente também não pode meter o pé pelas mãos no sentido de ter qualquer tipo de prejuízo político e eleitoral. Já que você pegou o gancho da interiorização, essa palavra aí que é também bem, acho que prioridade, né, para a gente conhecer bem as realidades, né, do povo como um todo, do Estado. A gente sabe que é um cenário todo diferente, né? A gente fala muitas vezes dessas ações que têm realização, que têm metas cumpridas na capital. Parece que é mais
tá mais aqui, né? Como é que é essa demanda toda, o que essas pessoas, por exemplo, o projeto da Assembleia Itinerante, né? Você tocou Exato. um pouco no assunto, né, no início. Mas como é que é isso na prática, assim? Quais são o que é que eles esperam, o que é que chega para eles, o que é que de fato se realiza, o que é, assim, dificuldades, desafios pontuais para essas comunidades e que esse projeto ele contempla? Olha, eu acho que a principal dificuldade do estado do Amazonas é com relação à nossa geografia e com relação às leis que foram impostas. Você imagina que a região sudeste, e aí vamos lembrar da política café com leite, que teve o seu desenvolvimento voltado para a produção agrícola e no âmbito agropecuário, nós nunca podemos passar por essa fase. A nossa produção rural no estado do Amazonas, ela sofre uma fiscalização muito grande. A extração de minérios sofre uma fiscalização muito grande. E é por isso que o Amazonas ele tem uma certa dificuldade em desenvolver o interior do estado, passando por essa fase que os grandes estados brasileiros, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, os próprios estados do sul, que tem uma economia muito forte na produção agrícola, passaram e continuam produzindo. Boa parte do PIB desses estados provém do quê? Da produção rural. E o Amazonas, infelizmente, nós temos aí 98% da floresta intacta, em compensação nós temos 45% da nossa população sofrendo sem ter perspectiva de ter de ter cidadania, de ter os recursos do dia a dia para manter a sua família. Então nós temos aí um paradoxo, né? Nós temos esses problemas que são quase que exclusivamente do Amazonas, porque o Amazonas até o momento é o estado que mais preservou a sua floresta, ao contrário, por exemplo, do estado do Pará, que já devastou cerca de 80% das florestas naturais e que tem um desenvolvimento muito grande nessas áreas. O povo paraense que mora no interior é extremamente mais desenvolvido do que o amazonense que mora no interior, porque lá eles produzem tudo que se possa imaginar, né? Eu queria aproveitar então essa pauta do desenvolvimento para lembrar uma questão. Você esteve em Brasília acompanhando o governador Omar Aziz. Estivemos. Possivelmente participou da reunião sobre a questão da Zona Franca de Manaus. Verdade, nós estivemos acompanhando o governador. Qual foi o ponto exatamente importante do qual você pôde? Eu acho que 3 pontos importantes teve o discurso do governador Omar na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, chamado CAI. Lá estavam presentes mais 8 governadores, inclusive o governador de São Paulo, onde o governador explicou que o PIB amazonense representa apenas 1,6% do PIB nacional. Quer dizer, se existe um movimento contra a Zona Franca, mas precisa explicar o seguinte, que o Amazonas, que é maior do que os 9 estados brasileiros do Nordeste, tem um PIB de apenas 1,6%. Quer dizer, nós temos 1,6%, ainda querem tirar mais um pontinho da gente? Acho que esse foi um ponto importante que ele explicou bem, que o Amazonas é importante, que a Zona Franca é um modelo econômico para a manutenção da floresta, e isso é comprovado, né? E outros 2 pontos importantes foi o seguinte, ele explicou que os recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento, 25% de todos os recursos deste banco, é o Banco Nacional que destina recursos para os estados, 25% é destinado apenas para São Paulo. Ou seja, o estado mais desenvolvido do país, sozinho, recebe 1/4 dos recursos federais. Em detrimento, por exemplo, do Acre, do Amapá, do Piauí, que cada um recebe menos de 1 bilhão, porque no total de 320 bilhões que o Banco Nacional de Desenvolvimento inseriu no mercado brasileiro, desses 321 bilhões, 80 bilhões, ou seja, 25% foi só para São Paulo. Os outros 3 estados, deixa eu tentar me lembrar, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, juntos
não receberam o montante que recebeu São Paulo. Aí a gente imagina os demais, os outros 23 estados. Você acredita que esse... E o terceiro ponto, rapidinho, Menga, vou ser rápido. O terceiro ponto é o seguinte, o governador Omar Aziz conseguiu provar que a cada vez que a curva do PIB amazonense aumenta, a devastação da floresta diminui. Então existe uma relação direta entre a melhoria da sociedade, o aumento do crescimento econômico do Amazonas está diretamente ligado à preservação da floresta. Tomara que convença, né? Tomara que convença. Isso. Então, voltando mais uma vez para o cidadão, você fala com muita desenvoltura, tudo isso também é fruto da educação, da informação que você busca. Para um jovem que esteja assistindo agora o Roda Viva, que tipo de dicas você daria para quem quer seguir a carreira pública? Olha, eu vou dar a mesma dica e o diálogo que eu tenho com a minha filha, que eu já tenho uma filha à véspera de completar 14 anos. Eu acho que estudar não tem um caminho melhor do que estudar, né? A gente, quando é muito novo, ainda mais essa geração que está muito ligada na internet, e a internet oferece de tudo de bom e tudo de ruim, né? São respostas muito rápidas, né? São respostas rápidas, né? Hoje, com as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter, né? As salas de bate-papo, enfim. São situações que tomam muito tempo hoje da juventude, até mais do que a TV, até mais do que o rádio, e que a gente vai tentando educar a juventude, ou melhor, dando dica que tem que se especializar, né? Tem que estudar, tem que gostar, tem que saber entender, tem que ter sensibilidade, né? Isso tudo a gente vai aprendendo, eu acho que é nessa fase mesmo, né? De começo de adolescência, começo de juventude, para que a gente possa entender como é que a sociedade funciona, quais são os desafios, quais são as necessidades e o que é que se pode pensar através das soluções. Essas soluções só consegue quando a gente estuda, quando se tem alguma especialização. Manu, ainda cabe uma pergunta sua. Voltando para o lado político e para a sua gestão, né, à frente do parlamento, o senhor tem enfrentado algum desafio nesses primeiros dias, nesses primeiros meses de gestão? Não, eu considero esses primeiros 60 dias de trabalho dias bastante tranquilos. Eu confio muito na nossa diretoria, nos servidores da casa, em pessoas que já estão lá há quase, ou algumas com até mais de 20 anos de trabalho, pessoas que são muito experientes, mas também que têm a sensibilidade de tomar decisões modernas, né, de novas leis, de se adequar ao cenário da política amazonense, adequar às novas leis que estão mudando todos os dias, e também na capacidade das pessoas que integraram a equipe da Assembleia junto comigo desde o dia 1º de fevereiro. Então, as decisões técnicas estão muito tranquilas, decisões políticas são essas que nós conversamos antecipadamente, com diálogo, né, em apresentando as justificativas, em conversando e explicando por que a gente tem que votar num projeto do governo, mesmo sendo de oposição, e vice-versa, e ouvindo também as demandas dos colegas. Então, eu acho que a parte administrativa tá muito bem, e a parte política a gente está tendo só que ter um pouquinho de paciência, porque administrar uma casa com 23 colegas, eu e mais 23 colegas, é conversar todo dia com todos os colegas. Olha, então a gente tem que ter assim uma calma, um exercício de calma, né? De paciência. Infelizmente, deputado, o programa chegou ao fim, nosso tempo terminou. Quero agradecer sua bela participação aqui, falando, explicando tudo, respondendo sem problemas de responder a informação sobre a participação da oposição. Isso é muito interessante. O presente você vai receber pelo Euros Barbosa. Olha lá, tá vendo? Esse aqui é um presente do programa. Poxa, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, Euros. Obrigado, tá? Aqui, ó. Você gostou? Seu presente.
Eu gostei. Gostei. Com direito à faixa, hein? Eu gostei. Aproveitar e agradecer a Alessandra e a Jônia, também ao Euros Barbosa. Foi muito bom esse programa, gostei muito. Muito obrigado. Eu também quero lhe agradecer, Mengada, agradecer a Jônia, a Alessandra e a Emanuele por esse momento aqui na TV Cultura, agradecer a todos os funcionários e também a direção da TV, dizer que eu sou um assíduo telespectador e que, se Deus quiser, teremos outras oportunidades aqui para estar conversando. Você vai poder assistir o programa na quinta-feira, às 22 horas. E também aos domingos, no mesmo horário, às 22 horas. Muito obrigada e até lá.